Chama ao palco, então, Monique e Evelyn. Monique, por favor, prazer conhecer você. Obrigada pela sua presença. E Gabi Amarantos. Mulherada bonita, né? O palco é de vocês. Até já. Bom, quando me convidaram para... Primeiro, bom dia. Não sei que horas são, gente. É bom dia, boa tarde. Para estar aqui nesse evento, eu falei... Mas o que eu vou fazer lá? O que eu vou falar para o meio corporativo? E aí eu fiquei pensando nas minhas experiências, eu fiquei pensando na minha vida. E pensei em muitas coisas. Em toda a minha trajetória, eu fui pensar nos meus antepassados e fiquei pensando em como eu poderia resumir para vocês um pouco da mulher empreendedora que eu tive que me tornar por falta de oportunidades e todas aquelas histórias que vocês já conhecem. Mas, falando um pouquinho do presente, do que eu estou vivendo hoje, eu estou vivendo uma fase de uma primavera muito bonita na minha vida, onde eu percebi que, como artista, eu tinha uma inquietação muito grande de caramba, mas eu vim da periferia, eu sou de um lugar em Belém, não sei se tem alguém de Belém do Pará aqui. Oh, não tem ninguém. Sempre sou a única pessoa nos lugares. Você morou em Belém e engordou? Porque a comida é boa, né? Comida é boa. Depois a gente fala da gastronomia de Belém. E eu fiquei pensando muito nessa questão dessa representatividade de Belém, que eu tenho, da Amazônia. E como eu vim de um lugar que, se você vai em Belém, as pessoas vão dizer, eu não sei que lugar equivaleria nos lugares de vocês. Você vai nos Jurunas, mas não leva celular. Lá só tem bandido. E as crianças na minha escola não queriam estudar na minha casa porque eu morava num bairro que só tem bandido. E automaticamente eu ia ser bandida também, né? E aí eu fiquei pensando em como eu podia devolver para a minha comunidade um pouco do que eu consegui através da música, porque a gente escuta falar muito do clichê da educação. E eu sei o quanto que a educação é importante, mas eu nunca tive a oportunidade de ter uma boa educação. E aí, quando você fala para uma criança de periferia que ela tem que estudar e que ela tem que ter uma boa educação e que ela tem que aprender a falar inglês... Cara, o máximo que eu tinha ido quando eu era criança era até o supermercado e eu achava que eu ia ser caixa de supermercado. Então, para que eu ia aprender a falar inglês se eu ia ser caixa de supermercado? Eu já vim ter a minha primeira viagem internacional depois dos meus 30 anos. E hoje eu tenho a oportunidade de poder levar o meu filho. Hoje eu não sou mais uma pessoa... hoje eu sou uma pessoa privilegiada, mas os meus privilégios foram conquistados. Não ganhei nenhum deles, então... Eu sempre pensei, como é que eu vou fazer para devolver? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que ter uma ONG, eu tenho que ter uma instituição com o nome da minha mãe, eu tenho que fazer alguma coisa para poder mostrar para a sociedade que eu estou devolvendo o que eu estou recebendo. E eu achava que eu tinha que fazer uma instituição Neymar, um negócio gigante assim. E aí eu percebi que era muito pequeno o que eu precisava fazer, não era tão difícil quanto eu imaginava, porque só o fato de eu ser uma cantora, uma mulher negra que contraria todas as estatísticas de padrão, já poder conseguir ter uma visibilidade, eu já estava fazendo alguma coisa muito boa. Só que eu não percebia isso. E aí, hoje, na minha banda, eu tenho... As minhas parceiras são mulheres negras e a minha equipe técnica é toda formada por mulheres, sendo que eu sempre trabalhei com pessoas trans, e sempre na minha maquiagem, ou dançando, ou de alguma forma, porque, sei lá, eu nunca via isso como eu estivesse fazendo alguma coisa que fosse importante, porque eu já era daquele grupo, eu sempre fui do grupo dos excluídos, então, para mim era uma coisa muito natural. Hoje eu percebo, quando se fala em empoderamento, e em tantas coisas que a gente está falando, que a gente que é mulher negra, a gente já pratica essas coisas naturalmente, porque a gente precisa sobreviver e a gente precisa se impor, e a gente sempre é um assunto muito complexo. Mas o que eu posso falar é que eu entendi que tem uma metáfora do beija-flor que vai lá apagar um incêndio na floresta, e aí o
A onça olha para ele e fala, cara, você está doido, essa floresta está pegando fogo e você vai com um pouquinho de água achando que você vai apagar esse incêndio, sabe? Acho que todo mundo já ouviu falar. E é isso, sabe? Eu sou um beija-flor também e eu vou também com meu pouquinho de água, transformando e fazendo a minha parte. Acho que é isso que eu posso falar um pouquinho sobre mim para vocês. Oi, gente, eu sou Monique Evely. É importante destacar, porque eu sempre falo nome e sobrenome, porque tem uma senhora, não sei se vocês conhecem, a Lélia Gonzalez, que fala que mulher negra precisa dizer nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. Então, já que a gente está falando sobre esse assunto, eu sou Monique Evely, eu sou de Salvador, acabei de fazer 24 anos, e vou puxar 2 ganchos aqui. Um do que eu estava assistindo desde o início, então tudo que eu ouvi até agora, como eu enxergo também, e puxar para a Gabi também. Sobre recrutamento, é importante a gente lembrar que todas as formas são válidas para a gente querer a inclusão, a diversidade, pluralidade, etc. Só que eu acho muito massa que, além da representatividade, a gente tem uma coisa chamada proporcionalidade. Para eu não virar preta única, para não ser a única jovem preta que cria uma startup de tecnologia e virar um case na Exame, na Administradores, essas revistas que validam a minha existência por eu ter criado alguma coisa. Então, por que não falar de proporcionalidade para além da representatividade? Porque talvez seja muito confortável para as empresas ser representatividade, porque sempre vai colocar um. E a gente vai aplaudir. Então, antes de chegar esse aplauso, quando tiver proporcionalidade, a gente volta a conversar. Eu acho muito interessante fazer o recrutamento às cegas, mas eu fico preocupada, porque nem todo mundo chega a enviar um currículo. Pessoas que se parecem comigo, que tiveram realidade semelhante à de Gabi e a minha, não vai se sentir confortável para enviar um currículo, principalmente em vagas que têm nome em inglês. Não sei se vocês sabem, mas apenas 3% dos brasileiros falam inglês fluente. Então, é muito complexo exigir de um candidato, e a gente tentando falar de diversidade, sendo que a vaga está toda em inglês. A gente não vai acessar aquilo, porque a exigência é inglês fluente. Um outro ponto é entender que tudo bem da gente colocar pessoas negras, LGBTs, deficientes nos lugares. Só que nem todo mundo está preparado para receber. O trabalho parece que não é contínuo. Ter preto no lugar não se torna você mais diverso. Torna você conveniente. Porque a geração, aí eu me incluo nessa geração milênio, só acredita nas coisas quando é genuína. Por isso que acontece tantas coisas na internet. Porque a gente está vendo e vai cobrar. Então não adianta colocar a publicidade se não acontece dentro. Ainda bem que a doutora Milena falou quantas pessoas negras estão aqui, porque a primeira coisa que eu olho, onde estão, se tiver, e o que estão, se tem, e onde estão. Se também são os empresários, os coordenadores, se são diretores, ou se estão me servindo. Porque a gente só se vê no lugar de servidão, levantando plaquinhas ou colocando café. Então, é muito complexo falar de diversidade se a gente não entende a estrutura. Um outro ponto é entender que esse debate até aqui não é individual. Eu não estou falando você, Gabi Amarantos, você, mulher branca, você, homem branco. Estou falando de uma estrutura. Mas, geralmente, as pessoas se ofendem porque levam para o individual. Se levou, tudo bem, é porque entendeu que é racista. Não é? Temos que colocar nome nas coisas. A gente coloca nome nas coisas para poder encontrar solução, gente. Por muito tempo, vou fazer um paralelo. A minha geração, quando tinha os apelidos, todo mundo falava que era brincadeira, continuava sendo brincadeira. O nome não era racismo. A geração dos 15 para 18 anos, tornou um nome chamado bullying. E a geração agora dos 5, 10 anos sabe que racismo é racismo. E racismo é crime. Então, não querendo ser pessimista,
mas eu acredito que talvez isso não acabe, mas que existe pessoas cada vez mais cedo reagindo às situações. Isso significa que vai ser mais difícil uma pessoa levantar a mão aqui e assumir que é racista. E sobre questões de gênero, deficiência, etc., eu fiquei ouvindo, e é massa ouvir cada pessoa no seu lugar de fala, e daqui a pouco falo de um outro lugar, porque, por mais que seja massa, é interessante pontuar que falar de racismo é mais complicado para as empresas. Até as campanhas que a gente vê, teve uma emissora que teve um ator que assediou uma mulher, e todo mundo fez campanha. Mexeu com uma, mexeu com todas. Isso aconteceu porque tem mulheres brancas envolvidas. Quando o jornalista da mesma emissora foi racista, ninguém fez a camisa, mexeu com uma, mexeu com todas. Porque as pessoas são racistas. Então, não vai assumir esse racismo publicamente. É como é tratada a questão de raça dentro das empresas e como é tratada a questão de gênero. Gênero é mais fácil, porque se eu levantar a mão e perguntar aqui, provavelmente, eu não quero nem fazer, provavelmente, se eu perguntar aos homens, vocês são machistas? Eles vão dizer sim. Não é assim, meninos? Estou desconstruindo. Agora, vou fazer uma pergunta mais ampla. Vocês são racistas? Ninguém é racista. Repararam que fica mais difícil falar de raça dentro das empresas? Principalmente quando as empresas como o Bradesco têm 75 anos, Votorantim com 100 anos. Mas a gente quer uma coisa chamada inovação. Repararam? É sério, a gente está falando de transformação digital. E a gente não conseguiu nem entender que aquele menino que não vai enviar o currículo para a sua empresa, que está exigindo inglês e com a vaga em inglês, está tentando garantir um negócio muito simples na Constituição, que é o artigo 1, direito à vida. E a gente quer que ele compreenda como tem que se vestir, eu acho que alguém falou assim, que ensina a se vestir, complexo. O recrutamento a gente faz em quais faculdades aqui em São Paulo, gente? Empresas, vamos falar a verdade. Quais são as faculdades que vocês chamam aqui em São Paulo? USP, Mackenzie, PUC. Vocês não vão encontrar diversidade na homogeneidade de pensamento e de classe. Vocês não vão encontrar diversidade na PUC. Vocês não vão encontrar diversidade na Mackenzie. Vocês não vão encontrar diversidade na USP. Então, não adianta falar sobre diversidade. Talvez esse evento não esteja fazendo sentido quando a gente não entende esses pontos. Por isso que eu estou pontuando antes de vocês irem embora. Porque eu não poderia ficar calada ouvindo algumas coisas, achando que é normal. Não é normal. Está sendo normalizado. E só para vocês entenderem, eu não falo nesse tom, assim, devagar. É porque existem duas coisas. Quem já assistiu alguma coisa minha sabe que eu não falo assim. É porque existem duas coisas que Sakamoto falou em algum momento, que o Brasil precisa de amor, mas também de interpretação de texto. Então, Bom, gente, tá bom. Se eu não falo devagar, eu estou desenhando, eu não sei se vocês entenderam. Eu estou desenhando, porque eu entendo que deve ser complexo estar nessas empresas maiores e sendo só trainee, só jovem aprendiz, porque diversidade existe nas empresas. Só você olhar o porteiro, o jovem aprendiz, e ver até onde vai esse nível de diversidade que é o trainee. Eu quero sentar com diretores e diretoras que estão lá, o pessoal do trainee, há 15, 20 anos, tentando uma vaga na diretoria e não consegue. Estou falando de uma estrutura. Eu quero falar com a coordenadora, uma gerente sênior, que se pareça comigo. Porque diversidade nas empresas sempre existiu, gente. Eu estou falando quem assina. E eu quero ser essa pessoa que assina, mas eu não quero ser única. Por isso que eu falo da proporcionalidade. E por isso que eu não concordo tanto com o recrutamento às cegas. Porque eu preciso ver o problema. E se eu quero resolver, eu preciso falar. E sem medo de dizer que eu quero preto. Quando você não diz, você é conveniente também. Quem está em cima do muro é amigo do dono do muro. E as empresas atuam dessa forma, inclusive nas negociações e licitações. Estou pegando pesado, né? Mas é a realidade. Não, vou finalizar, gente, calma.
Sabe por que eu vou finalizar? Porque existem 2 momentos na vida. Eu falei que eu sou uma jovem, empresária, apesar das pessoas não me verem como empresária. E eu tenho uma consultoria. Se eu continuar, isso aqui é uma consultoria. E as empresas precisam entender que quando contratam, isso é verdade agora, fazendo consultoria de diversidade, olha para essa empresa de diversidade se tem. Reparem, se as empresas de diversidade têm diversidade, mas a gente contrata, não, ela é legal, ela fala de feminismo. Ah, é legal, fala... Tem diversidade as empresas que vocês contratam para falar de diversidade? Então, eu não posso prolongar tanto, porque eu tenho uma consultoria que fala de estratégia de marketing e inovação, porque a diversidade, para mim, tem que ser transversal. Para mim, não tem que ter uma consultoria de diversidade, porque é uma questão lógica. Tem que estar em todas as áreas. Se eu falo de transformação digital na empresa, eu quero que os engenheiros sejam diversos e diversas, não à toa que os algoritmos são racistas. Então, não tem por que eu ter uma consultoria de diversidade, eu tenho de inovação. Se você quer continuar existindo com 75 anos de empresa, 100 anos de empresa, tem que se adaptar ao contexto. Que a gente fala tanto de futuro, mas nunca muda. Empresas e as escolas. Ponto. Século XVIII, profissionais do século XIX e pessoas do século XXI. E as empresas querem atrair talentos jovens como eu. A gente não quer trabalhar com vocês. Quem colocou geração neném foram vocês. Você perguntou por que a geração neném? As empresas estão expulsando pessoas como eu. As empresas estão expulsando pessoas como eu. Eu quero inovar na empresa. Só que não tem uma pessoa que se parece comigo. Vai ter uma pessoa racista. O diretor vai dizer para eu esquecer. Eu vou adoecer. Minha saúde mental vai piorar. Eu vou me matar e as pessoas vão fazer uma nota por e-mail dizendo não sei quem se matou. Então, não está adiantando. Porque a gente não prepara o psicológico dessas pessoas para ocupar esses espaços. E essa juventude milênio, que todo mundo quer, inovadora, maravilhosa, vai quebrar vocês. Porque estão criando as startups. Quero aproveitar isso que você está falando, porque eu passei por uma situação recente, porque a gente tem também essa síndrome de ver a mulher preta como uma mulher maravilha, né? Ela tem superpoderes, ela aguenta tudo, ela está preparada para todas as situações, porque ela já nasceu lutando, então ela aguenta tudo. Passei por uma situação recente de racismo muito forte na web, que a gente que é artista também já está um pouco acostumado com isso. Mas eu, que sou uma mulher que hoje sou privilegiada e que tenho estrutura para poder ter psicólogo e tudo que eu precise para poder superar esse tipo de situação, eu precisei de uma coisa muito simples, que é o acolhimento. Falando ali no sofá do Saia Justa, é muito difícil, porque eu estou numa estrutura que quer falar sobre diversidade e que tem um trabalho muito lindo que empodera mulheres e que já tem 16 anos de estrada, mas em toda a nossa estrutura, eu sou a segunda mulher negra a ocupar aquele sofá, eu sou a primeira mulher do Norte a estar naquele sofá, e aí tem horas que eu estou ali cercada por mulheres que temos as mesmas questões, vocês já falaram aqui de interseccionalidade, então já dá para entender que dentro da questão do feminismo a mulher negra ela é prioridade, porque ela sofre duplamente. E aí eu fico ali, caramba, que difícil falar nesse lugar, porque é um público super elitista que assiste o programa, e aí quando você chega para a elite e fala, olha, você é racista, a elite não gosta de ouvir isso. E é isso que a Monique está falando também, de você entender que aquela pessoa que é diferente e que você está trazendo, chamando para incluir, você não tem que só convidar essa pessoa para estar com você, você tem que acolhê-la. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de compreensão. Aí entra numa outra estratégica que as pessoas que não querem igualdade inventaram, que é o mimimi e a vitimização, achando que a gente se vitimiza e reclama de tudo, e a gente vai continuar reclamando, porque é um processo que não tem mais volta. Daqui é só para frente, é só para avançar, e é muito importante a gente entender isso. Você que é CEO de uma empresa, você que tem um colega que é diferente, uma colega que é diferente, é entender essa questão, que você tem que acolher essa pessoa.
sabe? Você falou sobre a síndrome do negro único, da negra única, sabe? A gente fica... A gente falou sobre a solidão da mulher negra, que não é um assunto aqui, mas é que às vezes dá um pouco de cansaço de ter que explicar o óbvio, sabe? Porque a gente nasceu vivendo isso. E aí dá um pouco de... Ai, caramba, vou ter que falar desse assunto de novo, porque mexe em vários lugares que nos machucam muito. E a opressão, o racismo, a exclusão, são coisas que doem muito. Doem, é uma dor. Eu nunca tinha sentido uma dor tão forte como eu passei nessa última situação. E uma coisa que eu nunca imaginei, porque eu estou acostumada a ter que lidar com essa questão racial desde que eu me entendo por gente. Só que, às vezes, o racismo hoje no Brasil está tomando uma proporção tão grande que a gente está vendo mais por conta das redes sociais, né, que mostram mais ele para a gente. Sempre existiu, mas agora a gente tem uns showzinhos aí que a gente vê, né, na internet. E aí é entender muito isso, sabe? Que esse papel do acolhimento, como é que a empresa está acolhendo essa pessoa trans? Como é que a empresa está acolhendo essa pessoa que é diferente, que tem uma deficiência? Sabe? De que forma que eu vou receber essa pessoa? Só para dizer que já podem começar as perguntas, tá, gente? Senão sim. a gente vai ficar aqui falando a vida toda. Não a vida toda, que tem um voo para pegar, mas eu vou cuidar da saúde mental, inclusive, acredita? Olha o que vocês fazem com a gente. Que sociedade, né? Não falam, teve um painel de sociedade, empresa, etc. Todo mundo é responsável pela doença que carrega e proporciona. Então, vou me cuidar. Para só fechar aqui, vocês perguntarem o que quiser, eu fico pensando, vou puxar também, Gabi, da Mulher Maravilha, que quando uma pessoa como a gente entra em um cargo de liderança, a gente dá o máximo, o possível, o impossível, para, tipo assim, pelo amor de Deus, você não está vendo que eu sou boa? Porque tem um filósofo, não sei se vocês conhecem, tem um filósofo chamado Pedro Paulo. Alguém conhece? Pedro Paulo, vulgo Mano Brown, do Racionais MCs. Né? Porque nome e sobrenome, né, minha filha? Pedro Paulo, ele fala que temos que ser 2 vezes melhor. Mas 2 vezes melhor como? 500 anos de nananã. Que é aquilo tudo, né? Todo mundo sabe as contas que aconteceu no Brasil, né? Ninguém tem amnésia histórica aqui não, né? Pelo amor de Deus. Vamos ver o dia 7 se tem amnésia histórica ou não, mas enfim. A gente quer mostrar o tempo todo que é 2 vezes melhor, porque até nas campanhas publicitárias para convocar a gente na internet, nas empresas, de trainee, você vê o perfil de quem está ali. Fala, meu Deus, tem que me vestir assim, falar desse jeito, vou suar, não vou conseguir desenvolver, consegui um cargo de trainee, aí estou há 20 anos, não vou ser diretora, sendo que sou a melhor. Não, mas Monique é maravilhosa, esforçada. Não, Monique, só faz uma coisa agora. Você entrou na empresa. Qual é o próximo passo? Aprender inglês. A gente aprende inglês. E o negócio não vira, né? Tipo, você não disse que era só aprender inglês? Só aprender inglês? Aí você aprende nada. Não, faz um intercâmbio, porque aí você vai ter outras conexões multiculturais, pluralidade de pensamento, Stanford, Harvard, né? Tendências que são criadas pelo Vale do Silêncio, que são as periferias, não do silício, que são as periferias do Brasil, que não estão em silêncio, mas que são silenciadas todos os dias. E essas tendências, tipo co-living, que é morar junto. Food truck, que é o carrinho da tia do cachorro-quente. Cocriação, gente. Se a favela não cocria, ela não sobrevive. Colaboração. Aí falam do futuro do trabalho. Ok, futuro do trabalho. Flexibilidade. Proatividade. Se esse Vale do Silêncio que eu citei aqui não fossem proativos e flexíveis, estariam mortos. Então, é quase compulsória. A flexibilidade, esse futuro que estão desenhando, a gente sempre fez de forma compulsória. Ou a gente era flexível, ou a gente não vivia. Ou a gente era proativo, faz tudo, ou a gente não dava para continuar. Mas aí falam assim, você tem que ser especialista. Porque tem que dominar 100% das coisas.
especialista, MBA em gestão, essas coisas. E ainda tem que ser em inglês, né? Brand, Managing, Employees, Brand. Assim? Para dar mais ênfase. Está dizendo gestão. Marcas. Pode ser brand, marcas. Não resolve? Job, trabalho, gente. Gap, lacuna. Ninguém teve aula de português. Não é possível. Não é possível. Então, como? Porque é massa, foi lindo, o debate é importante, necessário. Por isso que eu sou a favor, em que nem Chimamanda falou, para não cair no perigo da história única. Eu precisava falar, porque tem duas questões. A Djamila maravilhosa, a Djamila Ribeiro, tá, gente? Compre um livro, não serve só para a empresa, não é para todo mundo. Fala muito do lugar de fala e as pessoas confundem algumas coisas. Lugar de fala, todo mundo que está aqui tem um lugar de fala, independente de sua raça, gênero, onde você mora, independente disso. Todo mundo tem um lugar de fala. Só que as pessoas confundem esse lugar de fala. Não vou falar não, porque não, vai brigar comigo. Com protagonismo. Às vezes, você precisa entender que o protagonismo não é seu mesmo, não. Mas o lugar de fala, você pode falar do assunto, considerando que você não é o protagonista naquele momento. Aí existe um outro lugar que a gente precisa falar um pouco mais, que é o lugar de escuta. E como a branquitude não se entende como categoria social e sempre é a gente, por exemplo, para deixar claro que eu não quero dúvidas, categoria social, branquitude, etc. Eu sou empreendedora, as pessoas me chamam de empreendedora o quê? O afroempreendedora. Feminista. Vai sair a matéria na capa lá da Você S.A., empreendedores periféricos. Ou seja, já está dizendo que é o normalizado nessa sociedade. Porque você é só empreendedor. Você é só feminista. Então, a gente já separa. Aí depois vem um discurso chamado assim, está todo mundo polarizado. Vocês falam que eu sou essa pessoa. Lázaro, para fechar com essa frase do Lázaro, ele fala assim, quando você esquece que é preto, alguém vai te lembrar. Você esquece, você esqueci. Hoje eu vou sair, vou no jantar maravilhoso, vou esperar o garçom me atender, aí o garçom demora. Ai, não, é coisa da sua cabeça. Quero estacionar e pergunto se o carro é seu. Não, Monique, deixa eu esperar mais uma. Não, já vi ali. Nossa, eu perdi a frase, qual era do... Não, fechar nem com o Lázaro agora, porque ela falou uma palavra. E eu sempre diferencio essa palavra com pessoas que fazem parte dos grupos minorizados. Privilégio. Eu acredito que a gente que está aqui nesse palco agora não tenha privilégio e tenha vantagens sociais. Privilégio, uma galera vai continuar tendo, não vai ser seguido, não vai ser nada. Vai continuar aí vivendo a vida, sem preocupações, etc. A gente tem vantagens sociais, que a gente tem ascensão social. Mas a ascensão social não embranquece ninguém. Então, por isso que a gente vai passar por isso todos os dias. Porque, por mais que seja a Gabi Amarantos nos palcos cantando, e eu seja a Monique Evelyn, empresária, ninguém vai enxergar assim. Então, existe a grande diferença entre privilégio e vantagens sociais. Era isso, e agora pergunte. Bom, primeiro, parabéns, Monique. Fala incrível. Gabi, a pergunta para você, eu queria saber qual que é o papel da arte, da música, no empoderamento da mulher, no país que, enfim, machista, e que a gente sabe como é. Como você usa essa arte para alcançar, para nos empoderar? É muito importante, obrigada pela pergunta, a gente trazer, entender o quanto que a música, a educação, porque está tudo atrelado, né? A gente está vivendo uma fase também onde o artista e o papel da cultura está sendo questionado. De vez em quando vem alguém na rede social e fala, não sei o que, seus mama na teta da Lei Rouanet, não sabe nem o que é Lei Rouanet, né? E aí, o papel da mulher na cultura e na música sempre foi muito importante. Hoje a gente está começando a ser protagonistas da nossa história. Se a gente for falar um grande ícone, que inclusive está estampado aqui, Elza Soares. Elza lançou um disco recente falando que Deus é mulher. E depois a Ariana Grande veio e fez uma música falando que Deus é mulher também, né? E se você for ver nas músicas, na temática, várias mulheres estão falando de empoderamento, estão falando, e é muito importante isso que a gente está vivendo, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém,
Não faço ideia do que Elza passou para poder estar nesse lugar que ela está, mas conversando com ela própria, eu falei, quem produziu o seu disco? Ah, foi um homem. E os músicos que participaram, todos homens. E as músicas, quem compôs? Homens. Sabe? A gente vai ver na estrutura de um grande ícone da maior artista negra desse país, e por trás dela ainda tem homens comandando e fazendo tudo. E ela falou, Gabi, eu até quis chamar mais mulheres que sejam compositoras e tal, mas é porque isso é uma coisa que está começando a florar agora, nessa parte de produção, nessa parte de base da música, falando especificamente, eu queria gravar um disco com mulheres que fossem técnicas de som, técnicas de luz, a técnica de mixagem, e eu não achei mulheres que estejam nesses lugares, porque ainda são lugares muito ocupados por homens. Porque, na verdade, a gente está entendendo agora que a gente pode ser alguma coisa, né? Imagina a gente ocupar esses lugares. E a gente, como mulher negra, aí é mais difícil fica ainda a gente encontrar. Então, eu entendo a música como uma das principais ferramentas de transformação. A música é uma parada muito incrível, eu sou muito privilegiada de poder trabalhar com música, mas eu não quero que a minha música, agora também não é, agora tudo tem que ter só mulher, agora tudo tem que ter pessoas negras. Não, é porque eu quero fazer a minha música para mim, a palavra é representatividade, sabe? É representatividade. A gente é mais de 50% da população, então eu quero ter pessoas negras, eu quero ter mulheres, porque eu sou essa agente de poder dar esse espaço para essas pessoas. Então, eu acho que a gente, como mulher, está se tocando agora, falando da grande Elza Soares. Aí eu fui conversar com outras cantoras também, e aí eu falei, vem cá, alguma vez você já chamou uma mulher para produzir um disco seu? Ela falou, cara, não sabia nem que mulher produzia disco. E aí eu vi que no Brasil a gente tem, acho que, 2 grandes produtoras musicais que no meio da música as pessoas não conhecem. Eu liguei para as gravadoras, eu liguei para o cara da Som Livre, eu liguei para o cara da Sony, da Universal, eu falei, vem cá, eu quero fazer um disco com mulher, e aí, quem você me indica? Não sei, eu vou pensar aqui, Gabi, te retorno. Não recebi nenhuma ligação de volta. Sabe? Então eu falei, caramba, Roberta Miranda, que é uma grande compositora, se a gente for falar do sertanejo, que é um gênero musical muito grande, porque tem outras questões que estão ligadas ao agronegócio, que são outra coisa. Mas eu falei, Roberta Miranda, você é a única compositora mulher da sua geração, porque agora a gente já vê, na nova geração tem umas meninas que estão fazendo. Ela falou, pois é, Gabi, para você ver, nesse meio que é extremamente popular, eu nunca consegui falar sobre esse assunto. Agora que eu estou começando a me sentir à vontade de falar sobre esse assunto. Então, acho que é muito importante entender que a música, acho que todos os setores, né? Todos os setores no poder, eu penso muito nos poderes, sabe? No Congresso Nacional, votar em mulheres e mudar essa ótica, né? Mudar essa situação. Mas a gente está caminhando para isso. Quem chegou primeiro? Eu. Bom, eu sou o William. Queria perguntar para vocês... a Gabi falou um pouco da dor, a Monique levantou algumas questões em relação à discriminação, de fato, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que é esse enfrentamento das dores diárias que vocês têm em relação à capacidade profissional de vocês frente ao mercado e frente aos grandes donos de sistemas, não só na cadeia profissional, mas na cadeia pessoal também de vocês. De amor, não? Não só dores e amores, eu acho que a questão é abrangente. Você pode perguntar, a gente fala. Claro. Trabalhei na Anshan há bastante tempo, hoje eu vim representando a Casa 1, que é uma casa de acolhida para pessoas LGBT expulsas de casa, que fica no centro de São Paulo. Coordeno a frente de empregabilidade e me vi muito na sua fala sobre o não acesso, sobre não entregar ou enviar o currículo, né? Em 1 ano e meio de projeto, a gente recebeu 190 jovens entre 18 e 25 anos, de maioria negra, baixa escolaridade, das periferias de São Paulo. Desses 190, só 6 começaram o ensino superior, nenhum concluiu. 6 de 190. E desses 6, só um continua estudando, os outros trancaram. Faço muita reunião com empresa, com consultoria de empregabilidade, com essas páginas de recrutamento e por aí vai. O único e-mail que essa galera que eu atendo, normalmente cria, para acessar o Facebook ou para acessar o Instagram, quando muito.
Então, eles não conseguem nem se cadastrar na plataforma, quem dirá chegar a uma triagem de currículo, muito menos a uma dinâmica de grupo, uma entrevista, enfim. Queria ouvir de você, Monique, na verdade, eu não sei, eu estou procurando essa resposta aí há 1 ano e meio desde o começo do projeto, mas se você puder comentar como é que a gente quebra essa lógica machista, misógina, racista, LGBTfóbica do mercado de não acesso a essas pessoas. Não é nem de representatividade, de diversidade, né? É não acesso, elas não chegam na porta da empresa, se chegam, não abrem a porta. O que você tem para falar sobre? Nada, mas por favor, vou falar. Quer responder? Eu respondo, você que sabe. Dores. Cadê ele? Não só a dor nos une, tá? Eu também tenho um amor para dar, as pessoas me afetam de várias formas. Somos seres para ser amados, não né? Tô aí para amar, everybody. Aí, ó, é como é o job, advertising. Brincadeira, gente. Mas sobre a dores, assim, eu sei que todos os dias eu vou acordar e o racismo vai aparecer para mim. Mesmo se eu ficar trancada dentro de casa, se eu pego o celular, vai aparecer. A internet está aí para mim para dizer todo dia que você é preta, aquela coisa toda. Como é que eu lido com isso? Hoje eu tenho uma possibilidade de terapia. Terapia. Para não surtar mais. Porque ninguém é de ferro ficar ouvindo essas coisas absurdas e achar que está tudo bem, ela aguenta. Não, gente, ninguém aguenta. A gente sabe que existe, mas ninguém aguenta ficar todos os dias ouvindo a mesma coisa. Todos os dias sendo parada, todos os dias. Eu falo todos os dias mesmo, eu não estou aqui exagerando. Não. Quando você vai descansar, quando eu falo, vou ver agora, o pessoal pergunta se a casa é minha. Então, todos os dias. Um outro ponto de refúgio, talvez são essas pausas, que não são desistências, são pausas para entender que existe Monique Evelyn além do coletivo. Porque senão o coletivo pode me adoecer. Que é o mesmo coletivo que me coloca para cima, é o mesmo que me adoece. E, às vezes, as mesmas pessoas. Então, eu tento equilibrar a minha subjetividade com o coletivo para continuar existindo. E uma outra coisa, o Desabafo, que é a organização que eu tenho na área de comunicação e direitos humanos, a gente abriu Redes Vivas, que é uma clínica social, do tipo, pague quanto puder, e até hoje ninguém pagou porque não tem. Então, a gente já atendeu 100 e poucas pessoas e tem atendimento prolongado em Salvador, e a gente está vendo possibilidade de espalhar. Muita gente só não se matou, porque a gente precisa da ajuda das empresas, né? A diversidade não chegou lá na minha ONG, não. A diversidade não chegou lá das empresas apoiando. Então, não tem como circular, mas Salvador está fluindo, e a gente percebeu que as pessoas não se mataram, literalmente, por ter alguém escutando. E eu estou falando não necessariamente de psicólogos, tá, gente? Tipo assim, Monique, quero falar com você. Oi, estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. E por isso também eu comecei a abrir, porque essas dores são bem específicas e comuns, entendeu? Que o chicote bate diferente cada um. Eu posso ter didática aqui, mas é tão importante quanto uma pessoa como Malcolm X, porque tem gente que não vai entender o que eu estou falando. Então, tem que ter os dois lados mesmo. E eu abri uma espécie de escuta individual, onde as pessoas se cadastram na minha agenda, e eu tenho 1 hora diária para cada pessoa que se cadastrar. Então, acompanho por alguns meses, todos os dias, 1 hora, e vou ouvindo as pessoas. E quebrando esse gelo também de, sei lá, as pessoas que idolatram, os fãs, que acham que a gente, sei lá, sabe? Então, dar uma quebrada e explicar que existe uma linha tênue entre visibilidade e saúde mental. Eu vou me cuidando. Cadê Casa 1? Eu não sei não, meu filho. Se eu soubesse, estava tudo resolvido. Não sei, mas eu acho que começa a partir do momento que as empresas entendem que não é questão, eu abri a vaga, não apareceu. Você sabe onde encontrar essas pessoas? Não sabe. Sabe por que não sabe? Porque eu já citei anteriormente. Vai procurar na Mackenzie, vai procurar na PUC, não vai procurar na Casa 1. Porque, primeiro, que não sabe que existe a Casa 1. Não sabe que existe o Redes Vivas. Porque as empresas não circulam. Porque elas falam em nome da flexibilidade, mas não deixa você, que trabalha em uma empresa, circular um pouco mais para ver o que está acontecendo no Brasil. Nem precisa Brasil. Circular um pouco mais para ver o que está acontecendo em São Paulo, para ver se a empresa realmente ativa essa diversidade para fora e para dentro. Então, talvez,
se soubesse onde procurar, ou se talvez tivesse pessoas para dizer, ó, querida, tem um lugar. E se talvez aquela frase da Cacilda Becker, que ela fala assim, não posso dar de graça a única coisa que eu tenho para vender. E se as empresas estão dizendo que curadoria, cocriação e colaboração são habilidades do futuro, isso precisa ser remunerado. Porque geralmente a gente liga para o amigo, o nome disso é curadoria. E as empresas precisam pagar por curadorias, cocriações e colaborações e parar de ligar para os amigos do lado. Não me peça para dar a única coisa que eu tenho para vender. Gabi. Acho que só sobre isso que a Monique começou a falar, da pergunta que você fez, tudo que você falou, você já respondeu por mim, tá? A única coisa que eu quero acrescentar é que eu acho que uma das coisas mais difíceis e injustas que o racismo faz com a gente é que a gente acaba tendo que disputar as mesmas vagas. Quem é pessoa negra sabe do que eu estou falando. Então, eu, enquanto influenciadora, agora as empresas de beleza estão me chamando para fazer comerciais de beleza, porque agora o Brasil está entendendo que eu também sou bonita. Eu sempre soube que eu era bonita, mas só que a beleza que a gente vê na televisão não é a... Então, a gente está passando por esse momento agora de entender que a gente tem diversidade de beleza, que a gente tem diversidade de pensamento, diversidade religiosa também, que se a gente for falar sobre isso. E aí, quando uma empresa me procura para fazer um trabalho no segmento beleza, por exemplo, porque ela tem que ter uma mulher negra lá, ela vai ter 10 influenciadores, mas tem que ter um negro, porque senão vai ficar feio, né? Então vamos ter que chamar um negro. Essa negra que eu vou chamar, eu vou disputar essa vaga com mais outras 10 colegas, que na maioria das vezes são minhas amigas, porque a gente que é mulher negra, a gente acaba disputando entre a gente. Eu sou muito amiga de Thaís, de Juliana Alves, de Djamila, que está num outro lugar, Monique a gente está se conhecendo mais agora, mas aí eu vou ver, caramba, eles mandam ali numa lista, né? As pessoas que a gente está cotando são as minhas amigas e a gente está disputando a mesma vaga para estar naquele lugar, sabe? Aquela vaga única, né? Para não ficar feio, porque tem que ter uma pessoa negra ali. Então, isso começou a me deprimir de uma forma. E aí, quando eu liguei para a Djamila, eu falei, cara, olha isso que está acontecendo. Está muito feio isso, né? O que a gente vai fazer? Eu preciso procurar me cuidar. Porque eu não entendia, mesmo quando eu falo para vocês, porque muita gente, o Monique falou sobre isso, acha que a gente ai meu Deus, intocável e tal. Eu quero abrir que eu sou uma pessoa que sofro, eu sou uma pessoa que chora, eu sou uma pessoa que igual a vocês também, tá? Cago, tudo igual a gente faz. E aí, a Djamila falou, tem uma psicóloga, pessoa tal, é uma mulher negra, que conversa com ela que ela vai te entender. Tipo, eu falei, caramba, eu fiquei resistente, vou ter que procurar uma psicóloga negra, porque ela vai me entender. Mas ela vai me entender, tá bom, vou lá com ela. E aí eu comecei a me cuidar e comecei a entender que o racismo é um trauma que a gente vai demorar muito para superar ele. Muito, né? A gente está falando de inclusão, talvez a gente consiga incluir pessoas, essa igualdade de gênero daqui a 80 anos e a igualdade de raça talvez daqui a 120 anos, segundo a ONU. Então, a gente ainda tem muito, né, para caminhar até chegar nesse lugar. Mas entender que, para dar uma gotinha de esperança para todo mundo, entender que isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa legal, sabe? Uma coisa importante. Tem muita coisa que eu quero falar para vocês, mas eu fico pensando, caramba, será que eu falo? Será que eles estão preparados para ouvir? Será que... e a gente teve que se preparar para ele, né? Então, nos escutem. Quando a gente estiver falando coisas que doem, que são duras, a gente não está falando isso porque a gente quer causar ou porque a gente quer lacrar. A gente está falando isso porque a gente quer ver as coisas mudarem. Gabi, Monique, muito obrigada. Eu sou Camila, aqui da Anshan, e eu acho que hoje nós tivemos um evento fabuloso. Há 3 anos atrás nós começamos uma jornada aqui na Anshan de trazer
para discussão a questão da diversidade, seja nos nossos fóruns, esse é o nosso terceiro fórum, seja nos nossos comitês, que eu convido vocês para participarem do nosso comitê de diversidade, que acontece aqui na AmCham bimestralmente, e participem das nossas atividades. Eu acho que muito mais, levem isso, né, para casa, para a empresa. Eu digo por mim, aprendi muito, ainda tenho muito que evoluir nessa jornada que a AmCham me proporcionou aqui, e eu espero que a gente tenha impactado um pouquinho, se a gente sair daqui hoje e conseguir chegar na nossa empresa, na nossa casa, nos nossos amigos, e refletir sobre o assunto, e discutir, e não ter medo de discutir sobre o assunto. Eu acho que a nossa missão foi cumprida. Queria agradecer mais uma vez a todos os presentes, aos nossos palestrantes, ao nosso patrocínio Primo Tosini Freire, ao apoio da Design de Conversas, que fez a facilitação gráfica no evento. E eu queria só pedir uma coisa, se a gente não pode encerrar com uma palhinha sua, Gabi. Será? Gente, eu estava adorando esse lugar de fala, agora vocês querem me colocar no lugar de canto. Só se todo mundo cantar comigo. Is my love, is my love. Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer. Gente, eu não estava preparada para esse momento, tá? Eu juro. Foi de surpresa. Obrigada.